E aí galera, fala tu. Aí, o que você pensaria se alguém te dissesse que iria com um grupo de amigos esquiar em uma montanha coberta de neve? Pô, maneiro. Pois é, mas hoje vamos dar uma pincelada em um dos mistérios mais intrigantes e, francamente, mais absurdos do século XX. Estou falando do incidente do Passo Dyatlov. Sim, o nome já faz você levantar a sobrancelha. Em fevereiro de 1959, um grupo de 9 esquiadores soviéticos, jovens, aventureiros e aparentemente com um ótimo senso de humor. Afinal, esquiar nos Urais no inverno é piada, né? Só que de mau gosto. Mas o grupo partiu assim mesmo para uma expedição. Inicialmente eram 10, mas Yuri Yudin, por uma graça divina, deixou o grupo por problema de saúde. Anjo da guarda viu a situação e pensou: essa porra vai dar merda, vou meter o pé. Liderados por Igor Dyatlov, eles eram a nata do alpinismo da época. Poderia dar errado numa região que as temperaturas podem chegar a menos 40 graus e os ventos a mais de 100 km por hora. Era apenas uma pequena montanha insignificante chamada Kotsakal. Convenientemente significa montanha morta na língua local Mansi. A crueldade da ironia. O grupo deveria ter retornado no dia 12 de fevereiro. Mas, como vocês já devem imaginar, eles não retornaram. E quando as equipes de busca finalmente encontraram sua barraca, a cena era peculiar. A barraca estava rasgada de dentro para fora, como se os ocupantes tivessem fugido em pânico, sem sapatos, no meio de uma nevasca de 30 graus negativos. Claramente eles estavam tendo um dia de campo muito diferente do que estava planejado. E a coisa ficou ainda mais interessante quando os corpos foram encontrados. 6 morreram de hipotermia, o que até faz sentido se você saiu descalço no gelo. Mas os outros 3, cara, tiveram um trauma físico severo. Fraturas no crânio, no peito, como se estivessem num acidente de carro grave. E a cereja do bolo? Um deles estava sem a língua e o outro sem os olhos. Sim, você ouviu direito. A natureza aparentemente estava com raiva e com um senso de humor bem macabro. E é óbvio que as teorias não poderiam faltar nessa história, e algumas nos fazem até questionar a sanidade de quem as cria. Então vamos começar pela teoria mais pé no chão, que é a da simples avalanche de laje. A encosta foi enfraquecida, a neve deslizou, eles cortaram a barraca, fugiram, congelaram e os que tinham ferimentos graves foram atingidos por mais neve ou caíram em uma ravina. É a explicação oficial. E bem, é a mais lógica. Mas convenhamos, onde está o mistério nisso? Depois temos a teoria do vento catabático. Tipo uma brisa descendente que corre em regiões montanhosas e pode passar dos 100 km por hora. E o infrassom. Basicamente, a montanha estava resmungando tão alto que causou pânico nos esquiadores. Ih, já até imaginei a cena. Ei, Igor, estou ouvindo isso? Acho que a montanha está brigando pra gente. Melhor vazar pelos fundos. É só rasgar a barraca e correr para o inferno gelado. Bom usando meu plano, né? Valeu, engraçadinho. E claro, a rainha das teorias. Os OVNIs. Não desta vez. Fazer o quê? Como é na Rússia, a rainha das teorias são os testes militares secretos. Porque em 1959, tudo de estranho na União Soviética era culpa dos testes secretos. Obviamente. Minas de paraquedas, armas radiológicas, esferas laranjas brilhantes no céu. Sim, teve gente que disse ter visto isso. E para piorar, alguns parentes dos estudantes disseram que os corpos apresentavam uma coloração alaranjada e os cabelos estavam grisalhos. E não era só isso, ainda tinham as roupas de alguns deles que estavam radioativas, alimentando ainda mais a teoria de que os militares só estavam fazendo testes. Mas testando o quê? Sei lá, pô, alguma coisa que explode no ar faz as pessoas virarem laranjas radioativas. Não me faz pergunta difícil. Só sei que foi isso que derrubou a que seria a melhor das teorias. Os OVNIs. Enfim, vida que segue. Desculpa aí, Tim. É só um pouquinho de radiação, nada que uma vodka não cure. Continua. Bom, para finalizar, temos a teoria do desnudamento paradoxal. No limite da hipotermia, o corpo te engana. Seu cérebro te faz acreditar que está sentindo calor. Então você começa a tirar a roupa. É quase poético sair desse mundo da forma que chegou, pelado e desconfortável. Bizarro. Mas... Oxi! Ih, eu só ia falar que não faz sentido porque os copos estão vestidos. Ah, tá. Bom, até que você tem razão. Muito bem, cara, tá prestando atenção. E para botar mais lenha ainda na fogueira, o responsável pelas buscas, o investigador-chefe de polícia Lev Ivanov, recebeu ordens expressas dos seus superiores para cancelar futuras investigações, se afastar do caso e classificar tudo o que havia descoberto como confidencial. E estranho? What?
Pois é. Então, 50 anos depois, o incidente de Passo Dyatlov continua nos assombrando. A Rússia reabriu o caso. Cientistas publicaram estudos e a internet está cheia de debates acalorados sobre o que realmente aconteceu. Mas talvez nunca saibamos a verdade absoluta. Uma coisa é certa: seja uma avalanche, um vento mal-humorado, uma arma secreta soviética ou apenas um frio enlouquecedor, o Passo Dyatlov se tornou um lembrete congelante de que a natureza, e às vezes a mente humana, pode ser bem mais imprevisível do que qualquer filme de terror. E claro, um terreno fértil para as mentes teóricas mais criativas. Então, se resolver fazer uma trilha na neve, talvez seja melhor levar um bom agasalho. Ou dois. E quem sabe um detector de infração e até um psicólogo. Vai saber o que uma montanha gelada vai te preparar. Afinal, quem precisa de ficção científica quando a realidade é tão especial? Nem fala. Valeu, galera. Ou se inscreve aí. Valeu, abraço, tchau.